Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, dia 2 de junho. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Marcos, capítulo 11, versículos do 11 ao 26, que diz assim: Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo e ensinava o povo dizendo: Não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: Olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: Tende fé em Deus. Em verdade, vos digo, se alguém disser a esta montanha: Levanta-te e atira-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo: tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o que significa aquela figueira que, como Pedro disse, que Jesus amaldiçoou? O que significa aquela figueira? Nós ouvimos aqui no início do Evangelho, né, que Jesus, saindo de Betânia, ele teve fome e encontrou uma figueira, mas veja, uma figueira coberta de folhas. Isto é, uma figueira que bonita aparentemente, mas que não tinha frutos, não tinha figos. Esta figueira, ela pode representar o povo escolhido, o povo de Israel, que não produziu os frutos que Deus esperou, né? Os figos representam os próprios judeus, né? Os próprios judeus. E claro que também essa figueira representa todo o povo na sua incredulidade, né? O povo que não acreditou no Senhor, o povo incrédulo, um povo que tinha aparência, isto é, as folhas, né, que diz aqui o Evangelho. Chegou perto e encontrou somente folhas, ou seja, aparência. Mas um povo que vivia de aparência, mas que não produzia os frutos. Isso aqui é uma primeira coisa interessante para nós refletirmos sobre a nossa vida. Hoje, como cristãos, vivemos de aparência? Temos belas folhas, uma bela folhagem, mas e os nossos frutos?
Nos dizemos cristãos, nos dizemos católicos, nos dizemos seguidores de Cristo, nos dizemos homens e mulheres de fé, mas aonde estão os nossos frutos? Nós temos frutos ou temos só folhas? Isso aqui é algo muito interessante, né? A gente precisa se perguntar sobre isso. Nós estamos produzindo frutos? Nós temos frutos? Ou temos só folhagem? Ou temos só aparência? Uma coisa que a gente precisa refletir. Jesus depois diz aqui o Evangelho. Chegando em Jerusalém, Jesus entra no templo. E ali Jesus tem aquela atitude de expulsar todo mundo. E Jesus ensina ao povo que o templo é casa de oração. Interessante porque isso aqui é interessante porque depois que Jesus fala aquilo com relação à figueira, que não tinha os seus frutos, que não produzia frutos, e Jesus quando entra no templo, expulsando todo mundo, os vendilhões do templo, os cambistas, tudo, Jesus vai falar sobre oração. Jesus vai falar sobre oração. Não está escrito: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? E mais na frente, Jesus, ele vai dar um ensinamento sobre oração. O evangelho hoje termina falando sobre isso, sobre oração, né? Jesus vai dizer: tendes fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Jesus fala sobre oração. Ele continua: por isso vos digo, tudo o que pedis na oração, acreditai que já o recebeste. E assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém. Veja, quando você reza, você lembra das pessoas que precisa perdoar? Meu povo, se nós carregamos dentro de nós mágoas, ressentimentos, intrigas, ódio, ira, falta de perdão, e se a gente está pensando que pode colocar tudo isso debaixo do tapete para ir se colocar diante de Deus, não pode. Jesus está dizendo aqui, Jesus está dizendo, quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém. Porque senão não produziremos os frutos que Deus espera de nós. Veja que a oração aqui está ligada ao fruto que Deus espera de nós. Jesus, no capítulo 15 do Evangelho de João, vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Se não for em Jesus, com Ele, por Ele, nele, isto é, se não for por meio de uma vida de oração, que é uma vida de intimidade com Ele, nós não produziremos os frutos que Deus espera de nós. Vamos rezar, mesmo com o coração ferido, mesmo com o coração chagado, cheio de ódio, de ira, de ressentimento, e fingindo como se nada tivesse acontecendo, vamos arrastando essa vida. Não, meu povo, não dá. Deus quer ver em nós os frutos que Ele espera. Mas somente unidos a Ele é que conseguiremos produzir esses frutos, pela oração. Retomemos a nossa vida de oração. Intensifiquemos a nossa vida de oração. Mergulhemos cada vez mais na vida de oração, para que produzamos os frutos que Deus espera que nós produzamos. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.